Olá, começa agora o Pode Prazer, podcast onde o prazer é permitido. Eu sou Manisha Gaia, terapeuta corporal biotantra especializada em saúde da mulher. Olá, eu sou Daniele Malini, psicoterapeuta corporal, mentora do projeto Biotantra e especializada em traumas. Dando continuidade aos nossos episódios, que está mapeando aí uma série do que as pessoas chamam de bloqueios, né, Dani? De barreiras, de crenças limitantes, Então, na verdade, aquela crença limitante nada mais é do que trauma que a gente vem falando há alguns episódios. E agora, desde o episódio anterior, a gente vem mergulhando fundo, né, Dani, para falar dos traumas que afetam aí esse ser mulher na sociedade. E que não abre espaço para sentir prazer, né? Uhum. Porque, às vezes, a gente chega num senso até de, tipo, eu não consigo nem ter prazer de estar viva, gente. A gente não tá falando só de prazer sexual, não, meu bem. Às vezes eu perdi o sentido da vida, aqueles estados depressivos, aqueles estados que literalmente te tiram da curva e te colocam em lugares que você fala, o problema sou eu, já não tem mais como. E não é bem assim. E muitas terapias, como você falou, ai, falam autossabotagem, falam, gente, sistema, mecanismo de sobrevivência, de proteção, às vezes, literalmente isso. E aí te ensinam a pegar um chicote, se chicotear mais para você se sentir assim, o último dos últimos, para literalmente não ter salvação e a sociedade continuar te conduzindo para onde ela quer e como quer, né? Então, antes que a gente mergulhe nessa segunda parte dessa introdução, porque na verdade a gente gosta tanto de falar disso, tem tanto material que a gente precisa falar de etapa por etapa e a gente vai dar esse presente para vocês, tá? Só que antes disso, eu queria já aproveitar e comunicar vocês, principalmente os terapeutas, as pessoas que trabalham com atendimento profundo, né? O acolhimento de pessoas, principalmente nesse caso as mulheres, como a gente tem falado aqui, que nós teremos um curso, Dani, vindo aí sobre traumas que afetam a sexualidade. Pois é. Você, terapeuta, que trabalha com a sexualidade, que trabalha com os casais, que trabalha com o público final, e às vezes a sessão fica enroscada no mesmo ponto. A pessoa já teve até um tchan na cabeça, entendeu, mas o padrão se repete. Na cabeça entendeu, mas as escolhas se perpetuam. E aí, em algumas teorias, você aprendeu, isso é autossabotagem, você que está fazendo isso, você que está com a sua crença aí, não consegue mudar, e aí você aprendeu de alguma forma a colocar essa pessoa num lugar que só vai ajudar ela a se afundar mais ainda e não vai ganhar o sucesso e você não vai alavancar sua carreira. Então, bora, vem aprender literalmente a mergulhar nessas dores e auxiliar essas pessoas a virar literalmente a chave e que essa chave se mantenha virada e que não seja um negócio tipo superficial. Consegui por uma semana fazer dieta, sei lá, consegui por uma semana ter prazer e depois voltou tudo de novo. E aí aquela pessoa volta de novo frustrada pro seu consultório. Então, muda agora a sua carreira, muda esse padrão e mergulha profundamente para descobrir como transformar isso e de uma forma em que a pessoa consiga dar manutenção e viver uma vida de qualidade e com muito prazer. Formação de traumas vem aí agora em abril, fica ligado. Ah, que delícia. E para quem aí não precisa necessariamente trabalhar como sexólogo, terapeuta tântrico, né, ou terapeuta sexual. Isso é um complemento, uma baita de uma especialização. Mas mais uma vez, se você é psicóloga, também pode vir, psicanalista, psiquiatra. Todo mundo trabalha com saúde mental, né? Doulas! Doulas. Por quê? Porque eu acho que até educadores, né? Se a gente conseguisse olhar para cada aluno e para cada paciente, para cada cliente, para cada pessoa e reconhecer o quanto aqueles traumas estão afetando a vitalidade da pessoa. Porque, gente, a gente sempre fala, tesão, vitalidade são praticamente sinônimos, né? Exato. Libido. É muito comum, às vezes, um profissional ali de uma outra terapia integrativa falar, você tá com problema no seu chakra básico. E aí a primeira coisa, básico não, no seu chakra sexual, né? Aí o cliente chega na sessão, fala, a cliente, né, nesse caso, tô com problema no meu chakra sexual. E aí eu tenho um abuso, porque disseram que eu tenho um abuso, eu devo ter passado por algum problema, algum trauma pesado, e é isso que tá afetando a minha sexualidade.
E aí, qual que é o problema disso? Além dela já vir condicionada, ela não se abre, né, para vivenciar outras propostas, porque às vezes a gente fala, começa a escavar ali, mapear, não acha nenhum tipo de invasão, e aí a gente começa a mapear e o próprio cliente fala, não, mas me disseram que era isso, e ponto, você que está fazendo errado. Então busquem, né, pessoas especialistas em traumas, especialistas em traumas que afetam a sexualidade, para que vocês consigam soltar esse nó, né? E abrir também a mente. Então, você que também está buscando autoconhecimento, pode participar de tudo isso, das vivências, retiros, cursos livres, formações do Biotantra, porque a gente sempre vai trazer essa tecla, né, Dani? Exato. Como é que é? Sem tesão na solução, Sem Roberto tesão. Freire. E para acessar isso, a gente precisa entender tudo aquilo que impede a gente de alcançar isso. Então, bora resolver isso, não dá para continuar sendo refém. E um exemplo disso, que eu acabei de falar, foi que no episódio anterior nós falamos ali sobre alguns dos traumas. Então, você, terapeuta que está ouvindo a gente, você, pessoa que está buscando autoconhecimento, mulher que está querendo entender por que que é tão difícil gostar de sexo, sentir prazer com sexo, né? Então, olha aquele episódio, porque a gente já deu algumas pistas, né? Até ali, desde a concepção até o primeiro sangramento, né? Quando chega a menstruação, quais são os possíveis traumas que essas pessoas podem ter passado para ter dificuldades hoje de gostar, né? De sentir prazer, né, Dani? Exato. Você falando isso, eu vou precisar fazer um link com esse último, que me trouxe uma história de uma cliente que ela menstruou ainda com 10 anos de idade, uma menina, né? E que ainda estava sonhando e apaixonada em ganhar no Natal uma Barbie, naquela época. Então, ela estava ali sonhando, escolhendo a Barbie que ela queria. E aí, assim, a mãe já tinha prometido o ano inteiro que ia fazer um caixa com a família toda para tentar dar a primeira Barbie para essa menina. Daí, no dia 15 de dezembro, ela menstrua. Sabe o que essa mãe fez? Você não é mais criança, você não vai ganhar a Barbie, e a partir de agora você toma cuidado, porque você isso. Metralhou ela, tirou todos os sonhos dela, como menina ainda, e não auxiliou a fazer essa passagem. Como eu vou acreditar que há possibilidade de ser feliz, que é bom ser mulher, que é bom ter prazer, fazendo essa passagem dessa forma? Já vem aquela coisa, né, que todo mundo cresce achando que porre ser adulto, né? E é a mesma coisa que porre ser mulher. Mas peraí, não quero. Então aí cresce aquela pessoa que até hoje, né, aquela mulher que até hoje pode ter tido filho, pode ter marido, pode ter 7 filhos e marido há 30 anos, mas a mulher ela continua nesse espaço de infantilização, de imaturidade, porque ela ficou presa naquele trauma, né? Sabe? Não, mas espera aí, eu não quero crescer. Eu não quero, é tão gostoso aqui, né? Esse espaço, né? Aí, ainda que acaba indo para uma vida, o transar é adulto demais para ela, né? Tudo que tem a ver com prazer, com erotismo, colocar uma lingerie vermelha. Então tem uma série de tabus aí que começam nessa fase de transição, justamente por não saber fazer essa iniciação amorosa. Porque ainda que ela está se tornando mulher e esteja com o seu organismo passando por um processo de amadurecimento, né, para gerar uma vida, ainda é um ser imaturo. E a gente precisa falar disso, porque quantas e quantas crianças nessa hora que já são jogadas, as meninas vão jogadas na vida adulta, porque se não há introdução, elas caem de paraquedas, né? De repente aparece com um cara 20 anos mais velho, né? 10 anos, porque assim, 13, vamos lá. Se ela veio com 13, já aparece com um cara de 23, eu com 34, acho um cara de 23 extremamente maturo. Mas aquele cara de 23, já tem uma malícia. Não dá pra namorar com uma menina de 13 anos. Ela sabe transar? Sabe. Sabe fazer o roteirinho ali do sexo? Pode ser que sim, porque hoje tem internet, né? Mas e a maturidade dessa mulher? Então, se a gente não faz esse acolhimento de ritos de passagem, começa a atropelar tudo, né, Dani? Exato. Aquela de 13 já tá com cara de 23. E aí? Pois é. Ainda esses dias eu tava vendo sobre um
um delegado falando, né, das crianças de 15 anos ficando com homens mais velhos, né? E eu super me achava adulta com 15 anos. Gente, como eu me achava adulta. Mas ele tava falando que hoje, perante a lei, se um homem acima dos 18 fica com uma menina de 15, isso já, se ela consentiu, isso já não é mais um problema. Mas aí a gente tem que voltar naquele episódio de consentimento que a gente já gravou aqui, para entender de fato o que é consentimento. Né? Então, a euforia dos hormônios que vão aparecendo aí, né? O tesão, a projeção de pai que Freud explica. Gente, acabou de aparecer tô vendo uma série chamada Modern Love, né? O Amor Moderno na Prime, que tem um episódio que fala nitidamente disso, de uma menina que perdeu o pai quando criança. E aí ela começou a ficar super encantada pelo chefe dela. Ela chegou a sair com o chefe dela, ficou um tempo lá saindo com ele. Só que ela deixou claro, desde o primeiro encontro, que ela queria jogar com ele e ele ser o pai dela. Só que ele não entendeu isso. Ele navegou e, enfim. Então essa série é muito bonita porque fala sobre as diversas formas de amor, né? E ali, nitidamente, essas projeções que a gente faz nessa idade, desse despertar de tudo e não conseguir se envolver com o colega do lado, né, da sala ali, da escola, e começa a fazer essa projeção. E aí também vem uma porrada de traumas, né, Dani? Exato. E você falando isso, né? Me vem, tipo, eu não tô dizendo que é esse caso, mas coisas que podem se desenvolver para a gente entender os reflexos do que o trauma pode trazer, ok? A gente fala, não, isso aqui foi super superado, eu entendi, tá tudo bem e tal. Mas, uau! Agora que eu sou mulher, então, e eu posso entender sobre sexo, eu posso gerar um filho, ou eu posso isso, eu posso aquilo. Então tá, já que eu não pude ter a minha boneca na minha idealização infantil, agora eu vou fazer que todos me presenteiem ou me entreguem aquilo que eu não recebi. E aí a gente começa a entender o papel de dependência e codependência que existem em muitas relações. Ah, eu tô aqui, agora eu vou ser seu troféu, meu amor, bem feminina, bem mulher. Você vai me entregar. Você vai me entregar a estética de luxo, o carro de luxo, ou você vai saciar a minha fome de afeto. As coisas de novo viram aquele lugar que a gente já comentou no episódio anterior, mercadológica. Exato. Então, isso é a reatividade de um trauma. Olha só. E aí a gente está cada vez caminhando para o nível de exposição, por exemplo, com as redes sociais, que eu também vi recentemente, e eu dei graças aos deuses daqueles pais não deixarem, uma menina de 13 anos, extremamente sexualizada, eu falo 13 anos, gente, tava ali tentando entender quem eu era, né? Extremamente sexualizada em muitos pontos, e aí tinha um vídeo onde os amigos dela estavam zoando ela, que os pais não deixaram ela se emancipar, ela queria se emancipar com 13 anos. E você olha na menina, ela realmente, ela parece uma moça de 18 anos, mas você vê que são traços de uma criança, né? Um corpo de criança. Ela tem uma estrutura de criança, mas as vestimentas, o comportamento, os acessórios, tudo isso traz essa menina mais velha, né? E aí eu dei graças a Deus que os pais não autorizaram. Deixa ela chorando, revoltada. Faz parte. Pra não atropelar, gente. Não é. Hoje eu entendo que não é mais sobre o moralismo. Porque quando a gente tem 15 anos, a gente fala, mas eu já sei. Mas existem etapas, né? Você, como psicóloga, pode contar um pouco pra gente essas etapas de maturação, até mesmo da estrutura do cérebro, fisiológica. A gente só tem literalmente a formação total só depois dos 21. O cognitivo realmente torna-se um lugar de elaboração boa, vamos falar assim, depois dos 21. Meus amores, já teve até uma antecipação para os 18. Todo o nosso desenvolvimento psicológico, emocional, corporal, é só após os 21 quase. Toda essa etapa de construção. Por isso que se dizem que dependendo do que você faz antes dos 18, você pode comprometer muito o seu desenvolvimento no mundo, na vida, né? Uhum. Então, é científico, é literalmente de acordo com essa construção, com essa biologia.
E aí já teve antecipação disso, e mesmo assim cada vez querem mais e mais e mais entregar o que não é o lugar ainda. Uhum. Então é um corpo que ele tem uma maturidade para começa a ter, né, uma maturidade para gerar o ser humano, mas não tem uma maturidade emocional e raciocínio de lógica e tudo. E é interessante você trazendo sobre substâncias, por exemplo, que a gente já sabe hoje que dependendo do consumo, seja de álcool, de drogas, e me fez lembrar também dos anticoncepcionais, né? Então, será que alguém já está parando para pensar, né, do efeito de uma menina acabar de menstruar, já dá um anticoncepcional para essa criança, né? Aí quando ela chega nos 23, como tá esse corpo? Como foi afetado, né, a ciclicidade dela, a criatividade dela, a potência, a libido, a força de vida? Porque a gente sabe que a libido, por exemplo, é bem afetada pelo anticoncepcional. Ok, a menina de 13 não vai transar tanto quanto ela transaria sem anticoncepcional. Porém, aquela força de vida dos 13 teria que estar sendo direcionada para outra coisa, né? Vai colocar numa atividade física, porque ainda não, teoricamente, é uma fase que ainda não tem obrigações além da escola, né? Coloca num teatro, numa dança, busca alguma coisa, né? Mas pesado, né? Entender que só aos 21, aí eu já fico aqui pensando quantos erros eu cometi antes do 21. E você sabe que, na verdade, não significa que a gente menstruou, que a gente já pode gerar um filho, né? Ah, olha só que O legal. nosso corpo realmente precisa de um tempo para essa adaptação hormonal, para toda essa ciclicidade dentro de nós. Aham, Então, muitos médicos mesmo nem indicam um parto natural para uma menina que engravidou aí aos 12 anos. olha só. Ela realmente ela não tem essa adaptabilidade do corpo para poder parir. Uhum. Então, assim, será que realmente menstruei, tô pronta para isso? Já sou mulher, pronta para o mundo? Exato. Gente, há de novo um gestar de você para Uhum. essa fase de mulher. Sim. E perto da quantidade de tempo que a gente pode viver, né? Hoje temos avós aí que ainda estão durando até os seus 90 anos. O que é uma criança de 13? É uma criança ainda, mais uma vez, né? Perto da história e de quanta coisa pode ser vivida, né? Então, a gente passou aí pela iniciação da menarca, já falando também sobre o ato sexual, que às vezes ele pode estar muito grudado com essa fase, ou pode demorar um pouco mais. O meu, por exemplo, demorou bastante, foi com 18, 19 anos. Mas tem gente que ali dos 15 em diante já começa, né? Mas uma coisa é fato, outra coisa que vai acontecendo durante processos já são as paixõezinhas, Dani, que a gente já. As paixões, relacionamentos, descobertas sobre gênero, que hoje já tá falando bastante. Que é lindo, né? Essa liberdade já sendo construída na escola, né? Nos meios onde eles estão habitando, né? Então, é lindo como até esse processo que eu falo gestacional do próprio hormônio no corpo é que vai liberando, sabe, sensações, desejos, instintos, cheiros, tato, vira uma montanha russa hormonal, aonde começam a fazer ligações, sinapses, sentidos que você ainda não tinha explorado na potência que é. E aí é a hora que você começa a despertar para o mundo. Só que aí, mais uma vez, se não houve uma educação, um direcionamento, como você disse, porque sexualidade é força criativa, certo? Sim. Então, se não há um direcionamento para essa criatividade, até para essa pessoa aprender a criar coisas e colocar no mundo, né, a sua própria carreira daqui a um tempo, a sua vontade de viver o mundo, de sentir o mundo, ela vai literalmente cair na manada que é direcionada a consumir e ser consumido. Em todos os sentidos do mundo do consumismo. Faz todo sentido. Eu fico tão feliz hoje, assim, ao mesmo tempo que tem a parte chata, né, dos TikTokers, que a gente sabe que a criançada tá indo muito, e como eu falei, tem uma parte da sexualização. É difícil você falar, tem um adolescente que ele tá conseguindo ter um perfil que ele é super autêntico. Normalmente se destaca hoje, eu vejo, né, eu não mergulho muito, mas o pouco que eu vejo é muito ainda pela sexualização dessa fase.
Mas também hoje eu consigo ver alguns jovens, adolescentes, enfim, sendo direcionados para questões políticas, para questões ambientais, né? Já tinha lá tal do Grêmio na escola, ainda então os pais motivem seus filhos, suas filhas a, nesse momento, se engajarem em causas. Porque essa força de vida que a gente tinha antes, que os adolescentes eram os rebeldes, direcionar esse rebelde para ser um rebelde com causa. Não só um rebelde de tipo, pai, me emancipa aí com 13 anos que eu quero, sei lá, dirigir um carro e transar a hora que eu quiser. Não é sobre isso, né? Então, o que pode florescer? Porque eu vejo que realmente aí é uma base. Por mais que depois de uns anos eu falo que nessa fase já tive acesso a algumas questões políticas, depois eu me perdi, mas depois volto ao adulto. Então, o quanto isso me construiu como ser humano e me fez ser um ser pensante. Não só um ser repetidor de informação. Então, quando você coloca a causa na vida de um jovem, de um adolescente, ele começa a ousar questionar o sistema, né? Questiona o grande Deus, né? O grande ditador, as grandes autoridades que fazem o que a gente vê que acontece com a sexualidade. Então, eu vejo que quem se permite hoje sentir prazer são pessoas rebeldes. Né? Eu tenho que lutar contra todo esse sistema que diz, por exemplo, para a mulher que ela tem que fazer um monte de coisa, mas direito ao prazer, quase nada, né? Haja rebeldia. Você sabe que isso me lembra um professor, vou colocar assim, né? Quando entrava um aluno para fazer aula de Tantra com 18 anos, ele dizia assim: a vida ainda vai te corromper. Isso aí que você tem vai se acabar. Eu quero ver você saber direcionar essa tua rebeldia para você saber viver. Ele deixava esse recado que todo mundo dava aquela atordoada, assim, dizendo: opa, será que já fui corrompido? Opa, como é que eu acesso de novo essa rebeldia com esse Legal. direcionamento, com essa inteligência? Então, eu acho máximo quando eles esperneiam, mas vamos espernear por algo melhor, por você ser você, Exato. pela tua autenticidade, pelo teu prazer, por uma vida mais justa, que nem outro dia eu conversando com uma amiga de carreira, né, que estudou lá atrás comigo na psicologia, e ela entrou bem jovenzinha na facul, sabe? E aí ela entrou pro sistema do SUS, querendo mudar o sistema, melhorar, atender as pessoas. Eu juro pra você, uma parte de mim olhava e ficava assim, ó, ai, que delícia, cara, que energia deliciosa. O mundo precisa disso, sabe? Precisa ir com essa garra. E eu literalmente me vigiava, dizendo: não fale nada que possa desanimá-la. Não é porque os teus antecessores não conseguiram que você talvez não consiga. Né? E a sociedade faz isso com o jovem. Quando ele é direcionado para esse algo de potencial, de prazer, eles começam a corromper o jovem, dizendo: isso não funciona, o sistema não vai mudar, você está perdendo seu tempo. Sim, é exatamente isso que eu ouvia. Exatamente. Mas se não fosse isso, eu não estava aqui falando de pó de prazer, né? Então, são 3 cenários aí, que deve ter muito mais se a gente for mapear, mas 3 cenários. Ou a gente acaba caminhando por uma repressão total, que aí é criado numa família religiosa, né, que tem essas questões de pudores e tabus. Não precisa necessariamente ser religioso para isso, mas a religião a gente sabe que colabora. Ou vai para aquela soltura total, mas que acaba sendo arrastado pela massa, ou esse caminho do meio. Então, eu vejo que esse caminho do meio, dá pra gente ter uma rebeldia com consciência e direcionar isso. Aquele cara que tem uma causa é o cara careta, precisa ser também um militante, quadrado, rígido, porque até dentro da militância é chato pra caralho isso, né? Com todo respeito ao palavrão, mas enfim. Então, não quer dizer que você vai entrar num caminho de consciência que você vai virar o careta. Porque tem muita gente aí hoje que entra no nosso consultório inteligente pra caramba, articulado, tem propósito, tem um monte de coisa, mas também está com a sexualidade castrada, né? Tá difícil lidar. Então, qual que é o caminho do meio entre essas três possibilidades, mas uma hora eu vou ficar aqui no pipoca, vou seguir um pouquinho a manada, porque, sei lá, é legal assistir um BBB, que seja.
outra hora eu vou estar lá na minha religião fazendo a minha oração, outra hora eu vou estar protestando, porque é isso, né? Liberdade de sentir várias coisas, de viver várias coisas. Eu não vejo o prazer como algo. Vamos lá, a gente tem uma forma de prazer para vocês e é assim que vai funcionar, né? E a gente falando tudo isso, eu quero ainda trazer um foco maior de voltar e falar assim, isso a gente está falando geral, ok? A gente alcançou aqui um lugar geral. Agora eu gostaria que a gente ampliasse o olhar para o feminino. Sim. Quando alcança especificamente a rebeldia. Sim. Não tem direito. Não. Não tem voz, não tem lugar. Sim. Esse lugar nem existe para ela. Sim. Porque quem ousa, né, ser a Geni, não é? Tá aí, taca a pedra na Geni, literalmente. Então, as mulheres que estão hoje na sociedade tentando fazer diferente, estão apanhando de diversas formas. Isso é fato. Eu não vou conseguir trazer para vocês um cenário onde vocês vão ser poupadas. Não vai. Então, é por isso que a terapia é importante para reconhecer os próprios valores, desejos, necessidades, anseios, sonhos, porque eu vejo que quando a gente identifica isso, é isso que sustenta viver nessa insanidade. Então, ou você vive nessa insanidade apanhando, sendo submissa e alienada, ou você vive apanhando, consciente dos seus prazeres, dos seus desejos e ousando ser rebelde. Então, infelizmente, eu não vejo um cenário onde o feminino vai ser poupado. Assim como eu acho que o masculino, de alguma forma, também não é, né? Mas como aprender ferramentas, assim como o Tantra traz, que é uma cultura matriarcal, né? Cursos como o seu, que fala de traumas da sexualidade, como ir reconhecendo essas ferramentas para ser uma sobrevivente, mas uma sobrevivente que também sente prazer, Dani. Pois é, exatamente. Como é que eu vou alcançar esse lugar de prazer se eu não posso nem alcançar o prazer, o prazer de existir, literalmente? Chega a ser insano. Sem existência não tem prazer. Não tem corpo, não tem materialização da coisa, né? E o feminino já vivencia esse lugar. Então, a gente fala sobre, vamos falar, trauma coletivo, que está aqui no inconsciente coletivo. Se a mulher já não tem a permissão de existir, quem dirá ela sentir prazer? Né? E aí você lembra dessa linda música que ontem até estava conversando com alguns amigos sobre, literalmente, taca pedra na Geni, né? Uhum. E aí a gente falava da letra dessa música, que ainda ela é aquela que salva, Exato. aquela que se submete, né, ao desejo social ali, ou do ET, né, que é colocado na música. Como ela se submete a tudo isso ainda para salvar toda aquela sociedade ali. Uhum. E depois o que acontece? Volta tudo a ao ser normal, e apedrejada, e massacrada. Então, assim, você ser fiel ao sistema não vai literalmente te libertar. Não vai te trazer propriedade para sentir o seu prazer. Então, o meu convite é: caminha de encontro a você mesma. Caminha de encontro a você conhecer a sua história, a você conhecer seu corpo, a você conhecer o que você escolheu ser mulher, estar no papel de mulher. Qual é o prazer de estar nesse papel? Qual é o prazer de estar nesse corpo? Qual é o prazer que você quer dar para você? Porque enquanto isso não for questionado, pelo menos, é só literalmente dor que vai sair para fora de diversas formas, ou te congelando, ou te reativando, ou literalmente te machucando, adoecendo de formas patológicas, que você vai se esquecer de novamente existir. E é interessante você falando desse esquecer de existir, né? Então a gente já passou ali pela concepção, gestação e parto lá no começo da jornada, então isso se aplica também quando a mulher chega nessa coisa do gestar, maternar. Então a gente já, querendo ou não, deu essa introdução lá no começo, e aí me vem uma outra fase, que é uma fase final, mas que não é final, né? Essa transição da menopausa. E que é muito cedo ainda também, mais uma vez, se eu for pensar que uma mulher pode viver até os 80, 90 anos, e eu já começo a entrar na menopausa 46, 50 anos, é por aí, quer dizer, eu tenho mais metade, no mínimo, da minha vida
para fazer as coisas que eu gostaria de fazer. E olha que maravilhoso isso. Só que aí a sociedade coloca essa mulher como ela não pode mais reproduzir, ou seja, fazer cidadãos para poder trabalhar, para ser uma força de manutenção do sistema. Aí a gente já fala de capitalismo, Marx está aí para isso, para falar melhor disso do que eu. Mas depois que ela perde essa função de ser a mãe, né? E aí ela se vê com os filhos indo e saindo do ninho. Tá bom que pode aparecer os netinhos para já dar uma outra alegria, né? Mas no fim, tem muitas mulheres aí hoje, como a gente já tá numa sociedade que não é mais um problema se separar, muita gente tá se separando, então tem muitas mulheres sozinhas se vendo hoje. E aí bate essa dor, né, Dani? Você já atendeu mulheres assim, que estão com esse trauma? Quer dizer, na verdade tem que lidar com uma vida de traumas até então. E recomeçar? É doloroso porque a sociedade decreta que se você entrou nessa fase, você já não é mais mulher. Você não serve mais, né? E aí, daqui a pouco, a pele perde o colágeno, os hormônios ganham outro local, Viçosidade. a viçosidade da pele, o Isso. brilho, a vitalidade. Tudo isso cai só por causa do hormônio? Não, acorda. Isso acontece porque tem um decreto que te diz você não serve mais, você não é mais mulher, então não tem mais sentido você existir. Então a mulher, ela literalmente esbarra nesse lugar, que mais uma vez eu falo, o trauma coloca essa pessoa num lugar de não existência, e aí literalmente é isso que finca a ferida. E aí faz com que ela realmente entre em contato com vários colapsos e efeitos colaterais de ter entrado em contato com essa dor. Porque, gente, senta com algumas mulheres que estão, ó, tranquilinhas, de boa. Vê se elas têm algum efeito colateral, se elas sentiram alguma coisa. Eu já sentei com várias que me disseram, foi tranquilo, não senti nada, minha vida continuou. Continuei linda, cuidando de filhos, sendo vó, sendo ativa no mundo. Exato. Né? Então, para quem está chegando agora no podcast, né, volta lá na nossa lista de episódios. Nós tivemos um bem recente, a gente recebeu uma convidada para falar sobre menopausa e a gente aprofundou essa conversa. Né? Exato. Então tem uma série de ritos, de passagens, de momentos onde a mulher vai vivenciando. Cada um tem o que a gente chama das feridas, né, do feminino. Cada um tem uma chaga diferente, né? E elas podem muito bem ser trabalhadas com atendimento individual, com vivências em grupo, com retiros, com biotantra, com sexualidade sem trauma. Solução tem, né, Dani? Ou se tem, o catálogo é grande. Ai, que ótimo. Então, continuem aqui com a gente, acompanhando esses episódios, que sempre a gente libera muita dica, né? Muito material que, inclusive, a gente dá para os terapeutas. Então, cada um, a gente tá chegando quase a 60 episódios. Se não for a 60, depois Marcelinho fala pra gente qual que é esse. Mas a gente tá chegando a 60 episódios de muita coisa boa, gente. Então, volta lá, dá um like, compartilha, porque tem informação à beça, né? Ou se tem, e ó, já vou dizer agora, tá curtindo, curtiu? Ativa a notificação aí do sininho, compartilha conteúdo gratuito, educação sexual para toda essa sociedade que se faz necessária. Então, e se você se incomodou, ainda quer saber mais, coloca aqui nos comentários, dá sugestão, a gente está aberta para receber isso, para cada vez mais crescer essa educação sexual, esse conteúdo, para levar prazer para muito mais gente, né não? É isso aí. Bora lá, mulherada. Vamos continuar nesse papo gostoso. Fiquem aí com a gente, que em breve tem muito mais episódios para ir ainda mais fundo em cada uma dessas dores, né? Exato. Então esse foi o Pode Prazer, podcast onde prazer é permitido.